Bom, boa noite. Vamos começar mais uma aula. A gente falou sobre o que são ácidos diarrênios. Aí você tem aquelas duas classificações dos hidrácidos e dos oxiácidos. Lembrando que os hidrácidos são aqueles ácidos que não têm oxigênio presente na sua forma molecular, e os oxiácidos têm o oxigênio presente na forma molecular. Quando a gente fala de diarrênios, ácidos e bases diarrênios, quando a gente fala de ácidos, no caso, é quando uma substância, um composto químico, em água, ele se ioniza, formando H+, e a sua base conjugada, que a gente chama de A-, tá? Então, isso vai caracterizar os ácidos diarrênios. Quando nós falamos de bases diarrênios, nós estamos falando quase a mesma coisa que a gente falava do ácido. No caso, a gente vai ter um composto químico, né? Que em meio de água, ele vai ser ionizado. Aqui a gente pode falar que é ionizar, ele vai ter uma dissociação iônica, porque se pegar a eletronegatividade do sódio e do oxigênio, fizer essa diferença, ela é maior que 1,7. Então aqui nós temos, no caso, compostos iônicos, não compostos moleculares, tá? Então esse cara aqui, qualquer um desses três aqui, em meio aquoso, ele vai se dissociar, né? Porque agora a gente não tem mais uma ionização, já que os íons já estão formados, em Na+ e OH-. Esse OH- nós chamamos de hidroxila ou oxidrila. Oxidrila raramente alguém usa, nós vamos usar mesmo a hidroxila, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem falar hidroxila, é o nosso OH-. Vocês podem ver aqui, temos três compostos iônicos, né? No qual podemos ter um composto liberando uma hidroxila, um composto liberando duas hidroxilas, outro composto aqui libera três hidroxilas. Ou seja, existe uma variação do número de hidroxilas, e de maneira muito análoga que a gente fazia com os ácidos, que seria. Deixa eu ver se eu mostro para vocês de novo. Que é diácido. Aqui. Monoácido, diácidos, triácidos, tetrácidos. Nós também vamos meio que ter uma coisa similar com esses caras aqui. Monohidroxila, dihidroxila, trihidroxila, tetrahidroxila e vai por aí, tá? Normalmente as bases de arrênios, normalmente elas são derivadas de compostos metálicos, né? Ou seja, eu preciso ter um metal ligado à hidroxila para que de fato possa ter uma base, né? Uma base de arrênio. O único composto que não é metálico, mas que em meio aquoso libera a hidroxila, é esse hidróxido de amônio, ou seja, NH4OH. Ou seja, isso aqui é basicamente amônia. As pessoas que usam. Para que usa amônia? Não lembro para que usa amônia. Normalmente as meninas usam, ou meninos também usam também para fazer alguma coisa no cabelo à base de amônia, um cheiro de amônia. Então é esse cara aqui. Se tem aquele cheiro de peixe podre, ou se compostos juntos, junto com a amônia também presente. Então tem como ter uma associação aí com esse cheirinho desgraçado também. Apesar que tanta amônia em si também fede pra cacete. Eu não acho legal. Não, falando da concentrada, né? Que obviamente vocês já sentiram o cheiro da bem diluída. A concentrada é extremamente perigosa. É outro assunto, a gente conversa. Tá. Continuando, né? Então, como eu falei, dependendo do número de hidroxilas que é formado, nós temos as. Pode falar de hidroxila, monohidroxila ou monobases, que só liberam uma hidroxila, as dibases, basicamente duas hidroxilas, tribases, tetrabases e vai por aí, tá? Normalmente, a grande maioria das vezes, dos compostos que existem, eles têm um alto grau de dissociação, né? Já que são compostos já iônicos, eles se dissociam com muita facilidade. Então, na classificação, aquele alvo que era o grau de dissociação do composto ácido, né, que a gente tinha, nós também temos a mesma brincadeira que a gente faz
grau de dissociação de compostos básicos, né? Basicamente, cadê? Aqui. Que basicamente aquele alfa, vou botar alfa certinho aqui, que eu não consigo colocar o símbolo, é igual a percentual, não é percentual, composto que dissociou, né? Não falei em gramas, né? Gramas que se dissociaram, não é gramas, perdão, número, né? Número de moléculas que dissociaram, dissociaram, dividido, será que tá gigante, a gente resolve isso aí, dividido pelo número de moléculas que solubilizaram, tá? Então aí vocês têm o valor de alfa. Eu multiplicando esse valor de alfa por 100, eu tenho o percentual que de fato sofreu dissociação, né? Então, se esse alfa por prática, grau de dissociação é praticamente 100% para ele ser forte, né? Que é a maioria dos casos. Ele for muito perto de 100, ele tem uma característica de uma base forte, né? Quando você tem uma base de dissociação, ou seja, esse número de moléculas que se dissociaram for muito baixo, ele vai ser perto de 5%. Não, aí não temos o caso de uma base muito fraca, tá? Então, além disso, né, desse grau de dissociação, normalmente aqueles que são fracos, eles tendem a ficar na forma sólida, né? Ele não solubiliza muito bem, no maioria dos casos, né? Então, devido a isso, nós também podemos classificar os compostos básicos como solúveis, que normalmente são aqueles metais alcalinos e hidróxido de amônio, eles têm um alto grau de solubilidade. Ou seja, os alcalinos e alcalinos terrosos são 100% solúveis, e no caso, hidróxido de amônio é extremamente solúvel. E já que eles são pouco solúveis, formados por metais alcalinos terrosos, mas esses metais alcalinos terrosos são esses caras aqui de baixo. Dificilmente eu vi já vi esses caras, mas tem que ter em alta concentração para não ser muito solúvel. E os insolúveis são todos esses metais aqui que aparecem aqui. Tanto é que o ferro, você tem hidróxido de ferro, mas ele é extremamente insolúvel, a não ser que eu mexa no pH, mas aí é outro assunto que a gente vai entrar mais para frente, tá? Novamente lembrando, qualquer dúvida vocês podem me travar e eu respondo para vocês, tá? Bom, da mesma maneira que a gente fez para os ácidos, né, para a gente encontrar a fórmula molecular dela, nós fazemos também para as bases, né? A grande vantagem que a gente tem aqui é que quando a gente fala de base, nós temos esse OH-, ou seja, o NOx desta parte iônica. No caso, falamos do ânion, o NOx sempre é -1. Em todo hidroxila, vocês encontrarem OH, ele é -1. E os sais que vão variar, né? Pode ser Na+, Ca2, cálcio 2+, e alumínio 3+. Seria o NOx dele, né? Se pegar pela tabela periódica, pode ver. Na+, perdeu um elétron, porque faz sentido. Ele perdeu um elétron para ele ficar parecido com o neônio. Cálcio 2+, ele perde 2 elétrons para ficar parecido com o argônio. O alumínio, ele vai perder 3, ou seja, 1, 2, 3, vai ficar parecido também com o neônio também, tá? Então já explica um pouco porque eles são encontrados na natureza até nesse estado, tá? Então, normalmente, que a gente faz aquela brincadeira, né? O número de oxidação do cátion vai ser o número de vezes que a hidroxila vai se repetir. E a hidroxila, como é 1 menos 1, ele vai chegar aqui embaixo, né? Ou seja, o NOx da hidroxila vai ser o número de vezes que o cátion vai se repetir. Então, se o sódio é 1 mais e OH menos 1, vai ser NaOH, né? Então, aqui a gente tem
Nossa, Na. Perdão, bota junto. OH. Aqui é uma coisa, aqui o NOx é 2+, então ele vira no de vez de hidroxila se repete. Aqui continua sendo -1, desce para cá. Então, Ca, abre parênteses, OH2. De maneira análoga, alumínio, abre parênteses, OH3. Então, mas é assim que a gente vai fazer as fórmulas, encontrar as fórmulas moleculares desses carinhas aqui, tá? Então, como já havia repetido, né? A carga positiva do cátion é neutralizada pela carga negativa total. Lembrando que é só como é uma molécula final, a carga da molécula sempre tem que ser igual a zero, né? Então, é neutralizada pela carga total das hidroxilas, originando a seguinte regra geral de formulação de bases, né? Que basicamente de sais, ácidos, bases são sempre essa mesma brincadeira, tá? Essa inversão dos números, né? Que estão aparecendo aqui. Bom, nomenclatura. Isso aqui acaba sendo bem mais tranquilo, né? Quando a gente fala de nomenclatura dos metais, né? Fazer esses caras aqui, como a maioria das vezes eles sempre vão ter o mesmo NOx, então basicamente a gente coloca hidróxido de nome do elemento, ou seja, hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, hidróxido de estrôncio. Então vai assim, ou seja, hidróxido de amônio, porque no caso é NH4, a gente fala. E só para lembrar vocês, né? NH4, mas no caso, ele chama-se de amônio. Se a gente ver o NH3, é amônia. Essa é a única diferença. Então, se alguém falar, temos aqui a presença do amônio, é NH4+. Temos aqui a presença da amônia, é o NH3, tá? Só para lembrar vocês que existe essa diferença. Então, aqui a gente fala hidróxido de nome do elemento, quando ele não tem variação de NOx. Como a natureza é bela, né, para a gente não falar o contrário, vão existir elementos que vão ter mais de um NOx. Exemplo foi do ferro, né, que eu havia falado com vocês. O ferro, ele vai sempre, ou ele vai perder 2 elétrons, ou ele vai perder 3 elétrons, e esses dois NOx sempre são encontrados na natureza, ou seja, ferro 2+, e o ferro 3+. Eles são encontrados naturalmente. Mais o ferro 3+ do que o ferro 2+, mas os dois são encontrados. Por quê? Bom, se você pegar a distribuição do ferro, né, que eu já fiz com você, eu vou repetir de novo. O finalzinho dele, olha só, ele está no 4, ele é 4s2, 3d6, né? Cadê? Aqui. No caso, se a gente pensar na distribuição dos elétrons, né? Mais ou menos assim, peraí. 1, 2. Eu consigo fazer. Maravilha. Então, nesse aqui nós temos os 2 elétrons. Aqui tem 1, 2, 3. E eu errei esse cara, perdão. Fiz uma besteirinha aqui. São 5. Eu não sei contar não, galera. Sorrisinho. Tá, voltando. Então aqui nós temos nossos 6 elétrons. Então, quando a gente fala que ele é 2+, é porque ele vai perder. Esse aqui some, né? Veja, mas tudo bem. Agora, quando a gente. Isso no caso, o ferro 2+, né? Então ele perde esses 2 elétrons aqui. Oi, Verônica. Desculpa, apertei aqui sem querer. Tranquilo. Então ele perde os 2 elétrons, aí vira o 2+. Quando ele é estável porque ele perde esse último nível, fica só com o nível 3, né? Isso é legal, beleza. Mas ele não está na total estabilidade dele. Por quê? Porque se pegar essa distribuição, ela não está igual, né? Eu tenho 2 aqui e todos os outros níveis internos, né? Subníveis internos, eles não estão iguais. Então ele vai perder mais um elétron. Quando ele perde esse um elétron, falando desse cara aqui, tá na cor branca, ele vai perder esse cara aqui.
ele some, aí eu tenho todo o nível D semi-preenchido, então ele é extremamente estável. Ele fica feliz nesse caso, né? Ele não chega naquele estado da regra do octeto, também das exceções, no caso. Então aqui ele fica estável, então é muito mais fácil você encontrar o ferro 3 do que o ferro 2, vendo pela distribuição eletrônica do carinha, tá? Então, devido a ter esses dois NOx, é basicamente da nomenclatura dos ácidos, né? Se ele tem o maior NOx, ele vai ser o íco. Se ele tem o menor NOx, vai ser o oso, né? Então, no caso aqui do ferro, nós temos o ferro 3+ com o maior NOx, então ele vai ser hidróxido férrico. Como esse é ferro 2+ é o menor NOx, então é hidróxido ferroso. Mesma coisa para o estanho, tem os dois NOx aqui. No caso aqui tem o 2+ e o 4+. Então, hidróxido estânico e hidróxido estanhoso, né? Porém, ficar gravando a gente já tem que gravar a nomenclatura dos ácidos, né? Então já tem mais um outro decoreba, por mais que seja semelhante, é um pouco chato, né? Então, para facilitar a nossa vida, né? Eles às vezes gostam de facilitar a nossa vida, eles fizeram o quê? Em vez de eu trabalhar com iquioso, eu simplesmente trabalho fazendo hidróxido de ferro e do lado eu boto em algarismos romanos o NOx dele, né? Então, isso aqui, como é o hidróxido férrico, né, seja o 3+, então a gente vai chamar ele de hidróxido de ferro 3. O de baixo, hidróxido de ferro 2. Aqui no caso falando do 4, né? Então, hidróxido de estanho 4. E o nosso hidróxido de estanho 2. Então, nós podemos também ter essa nomenclatura. Além dessa do aquoso, eu acho muito mais prático fazer desse jeito aqui. Hidróxido de nome do elemento e o NOx dele, né? 3+, 2+, 4+, e o outro 2+ daqui aparecendo. Tranquilo? Então, segue viagem. E tudo que eu falei no slide anterior está aparecendo aqui. Alternativas para nomenclatura das bases, ou seja, hidróxido de ferro 3, hidróxido de ferro 2, e qualquer outro elemento que vocês encontrem é um hidróxido. Puxa, não lembro se é icoso, mas é fácil gravar daqui. Eu trabalhar com o NOx dele. De qualquer base que apareça na frente de vocês, beleza? Então aí nós já acabamos nossa aula 5. Olha que maravilha. Então, a aula acabou? Não! Vamos seguir para nossa aula 6. Então, já para dar uma... Como toda aula a gente adora fazer isso, vamos colocar alguma curiosidade, né? Se contar um ronquinho, é porque minha cachorra está roncando aqui, tá? Sim, minha cachorra ronca. Aqui nesse caso, porque sim, a nossa natureza, nessa atmosfera, ela tem um percentual de nitrogênio e um percentual de oxigênio, né? O percentual acaba sendo mais ou menos, né? A gente imaginar que se a nossa atmosfera seja só hidrogênio e nitrogênio, oxigênio e nitrogênio, fica na proporção de 21 de oxigênio para 79 de nitrogênio. Agora, pois, mas se eu tivesse uma inversão, tivesse agora mais oxigênio do que nitrogênio, quais seriam o que isso poderia causar, né, no nosso ambiente, até no nosso organismo, né? Primeira coisa é a formação dos nossos peróxidos. Os peróxidos são basicamente as águas oxigenadas, né? Ou compostos que têm oxigenado. Para lembrar vocês, ele é HO, perdão. OH. Então, essa aqui é a nossa água oxigenada. Então, quando você tem essa brincadeira aqui, esses dois oxigênios ligados um com o outro, independente de quem esteja desse lado, ou da esquerda ou na direita, nós temos o que nós chamamos de peróxidos. Peróxidos são extremamente reativos, tanto é que
vocês verem que quando, antigamente, não sei, hoje, até hoje você faz ainda, eu acho. Quando você tem um machucado, você, simplesmente, quando se corta, alguma coisa acontece, você bota o quê? Água oxigenada. Então, ele tem um alto poder oxidante, tanto é quando você bota no machucado, forma aquelas bolinhas aparecendo, espumas, né? Ele está atacando tanto as nossas células, né? Quanto se tiver algum micro-organismo, alguma coisa assim, ele está matando também junto, né? Por isso que ele arde um pouco, porque ele também está matando nossas células. E a gente trabalha com água oxigenada diluída. Se pegar a concentradona, ela queima a pele mesmo, machuca, tá? Nós temos os superóxidos, né? Que tem, no caso, mais ligantes de oxigênio. Formação do ozônio, né? Porque a formação do ozônio, que seria a nossa, que protege a gente dos raios ultravioletas, o UVA e o UVB, né? Se ele tivesse na nossa atmosfera, quando existe na nossa atmosfera, é danoso até pra gente. Mas quando ele existe, se existe maior quantidade, né? Seja, maior quantidade de oxigênio presente, a formação do ozônio aconteceria, né? Porque os raios UVA e UVB iam de alguma maneira chegar, né? Então você tem a formação do ozônio, que ataca o nosso organismo, né? Além disso, aí a gente não fala que é prejudicial, né? Assim, no caso aqui, altas concentrações podem induzir a convulsões, né? Excesso de oxigênio. Outra situação, né, que acaba sendo engraçado. É curioso, não pode dizer que é engraçado. O próprio oxigênio que nos dá vida é o mesmo oxigênio que nos mata, né? Porque o oxigênio tem um alto poder oxidante, né? Então, a presença do oxigênio faz nosso corpo envelhecer também. Ah, isso quer dizer que eu não vou respirar? Não, pelo amor de Deus, continue respirando feliz e contente, tá? A gente precisa de oxigênio. Mas o oxigênio também, ao mesmo tempo que nos dá vida, que nos mata também ao mesmo tempo, né? Então, eu acabo sempre achando alguma coisa meio curiosa, né? Sobre esse carinho. Bom, vamos seguir para nossa aula, né? Então, devido ao ácido, né? Ácidos e bases, a gente consegue meio que dizer, a partir da se é um ácido forte, moderado ou fraco, ou uma base forte ou fraca, independente da sua concentração, a gente consegue dizer que tipo de pH vai, vai estar uma solução, alguma coisa do gênero, né? Tanto é que nossa escala natural de pH, que a gente sempre vai trabalhar, no caso, ele começa em pH 0, que seja muito ácido, né? A um pH 14, que seja muito básico para o nosso organismo. Então, nós temos 14 escalas, né? Mas nem vai ser 0, 1 pode ser 0,05, 0,5, pode variar um pouco esse pH. Mas as escalas que a gente mexe com esses caras aqui. Se quiserem brincar em casa, vocês podem pegar aquele repolho roxo, ferver o repolho roxo. Aí vocês brincam, vou botar o suco de limão, ele vai ter uma cor. Se eu botar o leite, ele vai ter outra cor. Se eu botar amônia, ele vai mudar de cor. Ou seja, na nossa natureza nós temos uma coisa que chamam uma escala, a gente temos escalas de pHs naturais, de compostos naturais. Um deles que também é o repolho roxo. Outro exemplo eu não lembro qual é, mas o que mais me lembra é o repolho roxo, que eu já brinquei com ele, né? Porém, é uma medição um tanto visual, né? Existem hoje em dia aparelhos que conseguem fazer essa medição com maior precisão, né? Que a gente chama de pH, ou seja, medidores de pH. De mesma maneira, nós também temos esses pHs, eles medem também o ácido, né? Perdão, a base. Porque assim, se a gente pensar em concentração, de 7 a 0 é onde existe o H+. De 7 para 14 é onde existe o nosso OH-. E dependendo do nível do pH, tem essa pequena mudança de escala de cor, né? Ou seja, muito ácido, dependendo do composto que a gente usar para medição, né? Então, exemplos do dia a dia que a gente tem é o quê? Bateria de carro, né? São pHs muito ácidos. Suco de limão é um pH entre 1 e 2. Vinagre, que é aquele ácido acético, é entre 2 e 3. Lembrando que o nosso estômago, o pH do nosso estômago é pH 2, tá? O pH da Coca-Cola, né, é o pH 2,4. Fica mais por aqui. Aqui, quando o peixe adulto morre, o pH fica nessa faixa aqui, entre 2 e 3.
A reprodução do peixe começa a ser afetada. Ou seja, ele não se reproduz ou você começa a ter problemas de defeitos, defeitos genéticos, né, que a gente tem. A gente não, o peixe tem. É um pH 4. A chuva, se ela for natural, tipo, CO2 liberado de maneira natural, não de queima de combustíveis fósseis, é um pH 5. Você tem alta queima de combustível fóssil, nós temos, no caso, as chuvas ácidas, que podem variar nessa faixa de pH. Né? E tem um efeito que ele pode causar na natureza, na obras de arte, que mais para frente a gente vai falar sobre isso. O pH dos rios é entre 5 e 6, ou seja, entre 5 e 7, é um pH relativamente neutro. pH da água do mar, pH 8. Leite de magnésio é pH 10. Tanto é que a gente usa, quando a gente está com muita azia, alguma coisa assim, a gente usa algum derivado disso aqui para poder neutralizar a acidez do nosso estômago, porque está muito ácido e a acidez extrema do nosso estômago causa problemas no nosso estômago também. A lixívia eu não sei o que quer dizer também não, mas a soda cáustica está por volta disso aqui também, tá? A gente usa para fazer aquele desentupimento de pia, coisa assim do gênero. Então tá nessa faixa de pH, tá bom? Então, isso aqui são as cores que a gente pode brincar, né? Dependendo do composto que a gente usa. A gente também tem nossos medidores de pH, também pela mudança base de cor, mas são uma escala de cores, né? Tem aqui, vocês podem ver que tem de 0 a 14 uma escala de cor. São esses papéis de pH. Isso aqui, quando a gente voltar a ter aula, coisa, a gente vai fazer uma aula prática, né? Vou mostrar esse papel de pH funcionando, como é que é. Quando a gente tem um pH de água ultra puro, ou seja, não tem oxigênio dissolvido, não tem CO2 dissolvido, nada, o pH da água ultra pura é o 7. Se o pH está abaixo de 7, né? Ou seja, 6, 5 para 0, é um pH ácido, ou seja, a maior presença de H+, ou H3 ou mais, né? Quando você tem um pH básico, que quer dizer maior que 7, a presença do H3 ou mais, ele vai decrescer drasticamente até chegar a zerar, tá? Como é que se calcula o pH, basicamente? Só para vocês terem ideia, isso aqui vocês não precisam, de fato, saber fazer a conta, porque na prova já vão aparecer umas dicas de menos como encontrar algo. Log de 1,3, log de 1,7, mais ou menos por aí vão te dar umas dicas. A própria questão te fala. Então, para o cálculo de pH, basicamente a gente faz o quê? Menos o log da concentração de H3 ou mais. Se a gente quiser encontrar a concentração de H3 ou mais, basicamente a gente faz que é 10 elevado a menos o valor do pH. Né? Só fazer essa inversão aqui, tá bom? A gente encontra qual é o valor da concentração de H3 ou mais. Então já começa a colocar o valor de concentração, né? A ideia de concentração. Concentração, quando a gente fala nisso, a gente fala de concentração em solução aquosa. Então nós temos uma concentração, sei lá, de 1 mol por litro, né? Tipo, 1 mol por litro. 1 mol por litro. Ou seja, quer dizer o quê? Em 1 litro de solução, nós temos uma unidade de moléculas. Tá? O que isso quer dizer? Lembrando que 1 mol é equivalente a 6,23 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Ou seja, 1 mol tem essa quantidade gigante de moléculas. Ou seja, se a gente pensar, né, em escala, temos a unidade, né? Milhar, milhão, bilhão, né? Aqui o número de zeros é só um. Zero, né? Não tem zeros. Milhar tem 3 zeros. Milhão, 6. Bilhão, 9. Bilhão, imagina, 1 bilhão de reais. É muita coisa. Então imagina,
6,23 vezes 10 a 23, ou seja, eu tenho 23 zeros à direita do meu número. Tipo, é uma coisa gigantesca. Então, trabalhar com esse valor tão grande é um pouco chato, né? Então, para facilitar a vida, nós geramos esse valor aqui, que em 1 mol, sempre, agora vocês vão trabalhar sempre com mol, temos 6,23 vezes 10 a 23 moléculas. Tá. Porém, isso é uma unidade que não é de massa, peso, nada. É só quantidade numérica, tá? Mais pra frente eu vou falar sobre mol, qual é... 1 mol de lítio pesa tanto, 1 mol de carbono pesa tanto. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso, tá? Então, isso teria uma pequena introdução. Então, esse aqui é o nosso número de Avogadro, tá bom? Acho que anteriormente eu já tinha dado uma pequena introdução sobre isso. Deixa eu ver se qual é o próximo tema, que a gente para por aqui. Então, antes de eu começar o site do dia, eu vou parar. Já são 9h40. Vocês têm aula agora de inglês, tá bom? Então, a gente vai parar aqui no site do dia a dia, tá bom? Então, na sexta-feira a gente vai dar continuidade na matéria, beleza? Tá bom, então, professor. Se tiver Obrigada. alguma dúvida, alguma coisa, não, né? Não, tudo tranquilo. Obrigada, professor. Boa noite, tá? Boa noite, pessoal. Boa noite. Você vai colocar esse vídeo no YouTube? Tá gravando. Eu vou parar agora e vou colocar no Drive e botar no YouTube já. Tá bom, então. Beleza, então. Então, Obrigada. Boa até noite. sexta e boa aula.